Senhores, bem-vindos de volta ao canal. Tá rolando uma polêmica na rede sobre o ator americano Jim Carrey, que voltou a trabalhar. Ele tem acho que 62 anos, se eu não me engano. Ele tinha anunciado a aposentadoria, porém voltou para fazer Sonic 3. Um repórter perguntou para ele: por que você voltou? E ele, com sinceridade, disse: olha, eu preciso do dinheiro, comprei umas coisas caras, aí preciso trabalhar. Por isso voltei a fazer esse papel do Sonic no Sonic 3. Quanto que o Jim Carrey ganhou na vida? Que o pessoal tá falando, ele perdeu tudo e tal. Entre 94 e 2008, o Jim Carrey ganhou 200 milhões de dólares entre salário e bônus, em salários anunciados. Na década seguinte, 2009 a 2018, ele ganhou pelo menos 100 milhões. Somando esses valores, temos 200 mais 100, 300 milhões, portanto, de acordo com esses dados, Jim Carrey ganhou mais de 300 milhões de dólares em salário de filme até hoje. Esse valor não leva em conta outras fontes de rendas como royalties, investimentos ou venda de arte, que aumentariam seus ganhos totais ao longo da sua carreira. Então, 300 milhões, mas é isso mesmo? Quanto um ator ganha de verdade desses salários anunciados? Determinar quanto um ator de Hollywood recebe de salário líquido de filme após pagar agentes, managers, impostos e outras despesas depende de vários fatores, incluindo o contrato específico do ator, estrutura de pagamento e a jurisdição final. No entanto, podemos fornecer uma estimativa geral baseada em práticas comuns. Agentes. Normalmente os agentes recebem entre 10 e 15%. Então, nessa primeira conta, dos 300, menos 15%, os agentes do Jim Carrey, desses 300 milhões, já levariam 45 milhões de dólares para casa. Os managers levam mais de 10 a 15% do salário bruto, embora alguns atores possam pagar menos ou só para certos projetos. Supondo que o Jim Carrey, por ser um ator com uma carreira monumental, tenha também gerentes, managers, mais 45 milhões e ir embora. Então, desses 300 milhões, 90 foram embora, sobra 210 milhões. Os advogados ficam entre 2 e 5% do salário bruto. Considerando 5% de 300 milhões, já seriam mais 15 milhões. Então, 300 menos 105, sobrou aí para o Jim Carrey 195 milhões. Impostos. Impostos varia significativamente dependendo do país, estado, nível de renda do ator. Nos Estados Unidos, o imposto federal chega a 37%. Então, 300 milhões do bruto menos 37% dá 189 milhões. 189 milhões. Daí, então, imposto estadual. Não, tá errado. 300 vezes 37%. Então, 111 milhões, né? Menos 105 milhões. 111 mais 105 milhões dá 216. Imposto estadual na Califórnia fica com 13,3%. Vocês estão fazendo a conta? Até agora tinha sobrado 84 milhões para o Jim Carrey, desses 300 milhões. A Califórnia fica com mais 13,3%. Então, 300 milhões vezes 13,3% é igual a 39 milhões. Então, seguindo aqui, daí o FICA, que é o INSS deles, fica com 7,65% sobre os 142 mil. Mas o Medicare fica com 1,45% a salários acima disso. Então, no grosso, para o Jim Carrey seria 1,45% de Medicare e Seguridade Social. Outras despesas podem incluir custos de promoção, viagens, manutenção da imagem pública, embora esses não sejam diretamente reduzidos do salário do filme. Assim, senhores, num exemplo hipotético, um ator que ganha 1 milhão por um filme fica no final com 330 mil dólares do salário. Então, 33%. Então, 300 milhões vezes 33% dá 99 milhões de dólares pro Jim Carrey líquido depois de pagar essa turma toda aí, em média. Então,
fazendo uma média entre o valor máximo e valor mínimo que se costuma cobrar, vamos supor que sobrou 99 milhões para o Jim Carrey. Poxa, é bastante dinheiro, vai. Como que ele conseguiu gastar tudo isso em 20 anos? Divórcios. Primeiro casamento. Jim Carrey se casou com Melissa Warner em 1987. Eles se divorciaram em 95. Eles têm uma filha juntos, Jane Erin Carrey. Apoio financeiro. Após o divórcio, Carrey pagou $10 mil por mês de sustento para a filha, ou seja, $120 mil por ano. 120 mil por ano. Segundo casamento com Lauren Holly, em 96, o divórcio foi finalizado no mesmo ano, após 9 meses de casamento. Acordo de divórcio foi relativamente rápido, sem detalhes públicos sobre acordo financeiro. Dado o curto tempo, e ambos eram celebridades com própria carreira, é assumido que qualquer acordo financeiro pode ter sido menos substancial do que se o casamento tivesse durado mais tempo. Então, vamos supor aqui que a primeira esposa tenha conseguido levar uns 5 milhões do Jim Carrey e a segunda tenha levado mais ou menos isso aí também. Seria um acordo fenomenal para ele, porque em geral as esposas levam metade do que o ator tem, do que o homem tem, né? Em geral. Então vamos supor, sendo extremamente generoso, que elas levaram somente 10 milhões, sobraria ainda para ele 89 milhões de dólares, para ele viver nesses 20, 30 anos de carreira. Casas. Casa em Brentwood. Por que eu estou falando de casas? Há um célebre clipe no YouTube no qual o Jim Carrey fala que tem uma casa na Califórnia de 25 milhões e um apartamento em Nova York de 13 milhões. Porém, é preciso saber que esse vídeo já tem um tempo. Então, a Jim Carrey listou sua casa em Brentwood à venda por 28 milhões em 2023. Após várias reduções de preço, ela foi vendida por 19,8 milhões. Essa casa que ele diz que custou 25 milhões foi vendido por 19,8 milhões. Então, destes 89 mil, ele perdeu 25 comprando a casa, ficou com 64, recuperou 19,8 para terminar com 83,8. O apartamento em Nova York, que ele falou que valia 15 milhões, foi vendido em 2012 por 13,65. Então, você põe aqui 15 menos 13,65 dá 1,35. Então, desses 83,8, ele perdeu 1,3. Sobrou ainda 82,6 milhões para o Jim Carrey. Por que eu estou fazendo essas contas todas? Se vocês colocarem no Google quanto dinheiro o Jim Carrey tem, eles dizem que ele tem 180 milhões de dólares. Esse dinheiro é baseado nos salários anunciados dos filmes dele, mas como nós vimos, o ator não ganha o que é o salário anunciado. Ele ganha, na verdade, 33% daquilo, na melhor das hipóteses. Você viu que eu coloquei um valor baixo lá para manager, advogado, agente, etc. Fora impostos, né? Todos os impostos, FICA, IRS, etc. Ok. Vamos falar sobre impostos em Nova York. Nova York, o equivalente ao IPTU é o Property Tax, ou Real Estate Property Tax. O valor do Property Tax varia bastante com a localização do imóvel. Aqui estão algumas informações. Em geral, a taxa varia entre 1,6% e 1,7% do valor do imóvel. Então, vamos supor que o apartamento tivesse sido registrado por 10 milhões, vezes 1,7, digamos, por cento, dá 170 mil dólares por ano de impostos por ano. Valor venal é uma estimativa do valor de imóveis para fins de tributação, diferente do valor de mercado.
Este valor é determinado por autoridades locais e pode ser reavaliado periodicamente. A questão é que, em se tratando de apartamentos de luxo, é bem provável, em Nova York, eu sei que no Brasil o valor venal é às vezes 10% do valor real, mas nos Estados Unidos a situação, em Nova York, na região de luxo, provavelmente a autoridade municipal fica de olho para que não seja subvalorizado para pagar menos impostos. Em Los Angeles, o IPTU é chamado de Property Tax. A taxa de imposto é 0,76 do valor avaliado, não do valor venal. Então, 25 milhões vezes 1,76% dá 440 mil dólares por ano. 440 mil dólares por ano. Então, no período que o Jim Carrey manteve essas duas propriedades, só em IPTU ele pagava 610 mil dólares por ano. Por ano. Vamos supor que ele tenha mantido essas propriedades por 20 anos, dá 200, dá 24, dá cerca de 14,64 milhões de dólares. 283,8 menos 14,64 é igual a 69 milhões, ok? Então, esse é o imposto anual sobre propriedade, então, dá 190 mil dólares. Esses são os gastos do Jim Carrey, os gastos do Jim Carrey enquanto manteve essas propriedades. Ele teve outras, teve mansões em Malibu, etc, etc. A questão toda é que tem a questão do estilo de vida também. Vamos supor que o estilo de vida do Jim Carrey custasse cerca de 200 mil dólares por mês, vezes 12, dá 16 milhões por ano, 16 vezes 30, dá 480 milhões de dólares de gasto. Obviamente ele não tinha nem perto disso. Então vamos jogar, se ele pagava 10 mil de dólares de impostos, tem o estilo de vida hollywoodiano, viajar para lá e para cá, tal, melhores restaurantes, melhores carros e tudo mais. Vamos dizer que miseravelmente ele gastava 50 mil dólares por ano, vezes 12, 50 mil dólares por mês, perdão. 50 mil vezes 12 dá 600 mil por ano, vezes 30 dá 18 milhões de dólares. Aí, realmente eu acho que é possível a gente pensar mais ou menos isso, que o Jim Carrey, considerando, vamos jogar que ele gastou 20 milhões de dólares com um estilo de vida. Ainda, em teoria, sobraria cerca de 49 milhões de dólares para ele, considerando tudo. 49 milhões de dólares, provavelmente ele deve ter investido numa casa, alguma coisa assim. O problema é que se ele mantém um imóvel e o imposto é alto do jeito que era, ele tem que gerar, de alguma forma, com esses 49 milhões de dólares, em média, pelo menos uns 600 mil dólares por ano para pagar impostos e manter um estilo de vida próximo do que ele está acostumado. 600 a 700 mil dólares por ano. Então, em teoria, eu não creio que fazendo todas essas contas que nós fizemos, que o Jim Carrey esteja quebrado, muito menos que ele tenha 180 milhões de dólares. Provavelmente ele tem, sei lá, uns 15, 20 milhões em propriedades e talvez perto de 20 milhões em dinheiro vivo. Dinheiro vivo, talvez, não sei se ele investe alguma coisa, mas investir você pode comprar uma ação, por exemplo, um fundo imobiliário que lá chama REIT, Real Estate Investment Trust, e desabar, você pode perder tudo. Então ele deve ter provavelmente entre 10 e 20 milhões de dólares em dinheiro vivo e uma casa alguns imóveis e propriedade que vale entre 10 e 20 milhões também. Eu sei que ele não tem
barcos e aviões, porque ele disse isso numa entrevista, que ele não compra essas coisas. Ele prefere, quando ele tem que viajar, usar aerolinhas comerciais tal para poder ter contato com seres humanos e também para economizar dinheiro, por óbvio, né? Então, claro que considerando o quanto esses atores gastam, digamos que ele gaste entre 1,5 milhão e 2 milhões por ano, e ele tem, sei lá, 12, 13 milhões, é compreensível que ele fala, poxa, um filme que não vai ser difícil de fazer, não vou ter que usar maquiagem pesada nem nada, vou me divertir. E quanto ele ganhou nesse filme? Provavelmente ele deve ter levado uns 5 milhões para casa, entre 3 e 5 milhões líquido depois de pagar todo mundo. Ele falou, poxa, são 3 milhões de dólares que dá para custear 2 anos do meu estilo de vida. Se eu segurar a mão, dá para custear 3 anos do meu estilo de vida e tal. Então, senhores, para encerrar esse vídeo, a armadilha do estilo de vida. Não é o quanto os senhores ganham, é o quanto os senhores gastam. Então, toma cuidado com o que vira gasto recorrente, sobretudo em termos de casas. A gente viu aí que ele chegou a ter casas que valia 25 milhões de dólares e ele tinha que pagar em impostos quase 500 mil dólares por ano. E no Brasil os impostos também são altos. Uma casa aí que vale 200, 300 mil reais, você há de pagar pelo menos uns R$ 1.000 de IPTU aí por ano. Então, é complicado, às vezes até mais. Se a casa for de luxo, custa mais caro o IPTU no Brasil. Então, o que eu recomendaria para os senhores não acabarem igual o Jim Carrey? Maneirar no estilo de vida. Gastei um pouco demais esse mês, tudo bem, acontece. Agora, pega um papel, pega um lápis, faz as contas do quanto gastou e um plano do quanto você não vai gastar mais exagerado. O ideal é ter uma casa pequena, por quê? A casa pequena, ela enche rápido. Você compra, sei lá, 20, 30 livros, já não tem mais onde enfiar livro. Compra uma guitarra, já não tem mais onde colocar outra. Enfim, você já não tem como ficar comprando um monte de coisa. Vou comprar um caiaque, não tem onde pôr. Então você evita um monte de gasto. Eu comprei uma televisão de 70 polegadas, não cabe na minha sala. Não cabe na minha rack. Uma rack que cabe essa TV não cabe na sala. Então, o ideal é ter uma casa pequena, que os senhores não vão ter a tentação de ficar entupindo ela de coisa. Evitar coisas que geram gasto recorrente, por exemplo, piscina. Piscinas tem que gastar 400, 500 reais por mês para manter ela limpa. Terreno muito grande, tem que pagar alguém para cortar a grama, para cortar o mato, etc, etc. Então, tentar evitar coisas que geram um gasto exagerado é importante, é bom. E quando os senhores gastarem um pouco a mais, ter aquele momento de pegar um lápis, ver o tamanho do estrago e planejar como sair daquele buraco. E se for o caso, pensar 10 vezes antes de abandonar o emprego. Isso é o mais importante de tudo. Pensem 10 vezes antes de abandonar o emprego, porque antes ter uma renda que está vindo e não estou muito feliz e tal, não é o meu sonho, mas pelo menos o dinheiro está vindo. Isso é importante. Então, senhores, espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima.